E aí pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai começar mais um trabalho de customização. Eu tenho percebido que aqui no canal os vídeos mais populares são relacionados a esse tema. Então hoje a gente tem aqui uma caixa de peças e também um instrumento que o Michel, um cliente nosso lá de Ubatuba, enviou aqui para fazer esse trabalho. O Michel já conhece o nosso trabalho, ele há algum tempo mandou um outro instrumento dele, uma guitarra Washburn, gostou do resultado e agora resolveu mandar a segunda guitarra dele, essa SX, para a gente também fazer uma customização. Eu acredito que esse vídeo vai ser bem interessante, porque como essa guitarra aqui é uma Strato, uma réplica de uma Stratocaster, ela é a guitarra que acaba sendo mais popular, que a maioria das pessoas customizam por aí. Então a gente vai ver aqui o que o Michel escolheu de peça para colocar nessa guitarra, ver se foi uma boa escolha, se não foi, se vale a pena, em questão de custo-benefício, fazer essa customização, porque eu tenho visto que muitas pessoas às vezes falam, ah, mas vai pegar uma guitarra chinesa e gastar um dinheiro nela, vai valer a pena, não vai valer a pena, será que isso dá um resultado legal? Então nesse vídeo aqui eu vou tentar esclarecer alguns pontos sobre isso e mostrar o trabalho que a gente vai fazer. Então vamos começar aqui abrindo essas caixas, ver as peças que o Michel escolheu e ver como que está a guitarra dele, se ela está com algum empenamento, se ela está certinha, se a gente pode usar ela como uma boa base para customização. Vou começar então aqui abrindo a guitarra. Bom pessoal, primeiras impressões aqui é eu tirar a guitarra da embalagem. É uma guitarra que está um pouco judiada, ela não está muito mal conservada no quesito de pintura, é uma guitarra que não tem batidos, não tem lascados, mas a gente vê que ela foi bem utilizada. Captadores aí já um pouco encardidos, a gente pode falar assim, pelo tempo de uso. A escala dela está ressecada, está precisando de um trato. Os trastes estão bem judiados, bem desgastados. Vocês podem ver aí facilmente as marcas. Está um pouco suja. É uma guitarra que, segundo o Michel, ela estava encostada lá e ele resolveu trazer ela de volta à vida. E a SX, na minha opinião, é uma boa base para customização. A gente já customizou algumas aqui. E é uma guitarra que geralmente o braço é bom. A madeira dela para uma guitarra desse nível é bem razoável, vale a pena. Então eu acredito que das guitarras baratas, essa aqui é uma das que a gente mais customizou aqui e com ótimos resultados. Nessa customização de hoje a gente vai trocar a ponte, trocar a captação, fazer uma instalação elétrica com algumas modificações que eu vou mostrar mais adiante no vídeo. Aqui sobre os trastes eu preciso avaliar melhor, estou filmando aqui direto da forma que eu tirei ela da caixa, mas eu preciso olhar de perto aqui para ver se vai dar para fazer um nivelamento ou se vai ser melhor a troca. Na primeira impressão eles estão bem desgastados, então não sei se o nivelamento vai ser suficiente. Se for, vai ser com certeza o último nivelamento dessa guitarra. Trocar as tarraxas também o Michel já comprou, está aqui na caixa de peças. Por falar na caixa de peças, vamos dar uma olhadinha o que ele mandou pra gente. Bom pessoal, então eu abri aqui a caixa com as peças que o Michel mandou. E vamos começar a falar basicamente sobre a customização do instrumento e o que seria o fator fundamental. Quando você vai customizar uma guitarra ou um baixo, o que eu acho fundamental é que o braço do instrumento seja bom, que ele dê regulagem, que ele tenha uma boa altura de cordas. O corpo geralmente não tem nada que afeta muito ele, a não ser se ele for feito de compensado ou um material muito barato. Nesse quesito de madeira, falar, tal corpo é feito de tal madeira, vai dar mais grave, outro vai dar mais médio e tal. E em guitarras baratas, você pode observar na tabela dos fabricantes que é basicamente a mesma coisa. E não fique perdendo seu tempo achando que um fabricante de uma guitarra desse valor vai colocar uma super madeira nesse instrumento, porque realmente ele não vai. Então ele vai colocar a madeira que ele tem disponível, às vezes da forma mais barata possível. Como o corpo dificilmente empena ou tem algum problema, eu acredito que o principal que você tem que observar é o braço. Se o tensor está funcionando bem, se esse braço não tem torção e nem empenamento. O corpo, o que eu diria é para você observar basicamente, em caso de instrumentos mais baratos, se ele não é feito de compensado, de laminado ou alguma coisa assim. Se for de madeira, já é um ponto positivo. Se ele não tiver muitas emendas, também é um ponto positivo. Via de regra, hoje em dia, eu percebo que os instrumentos, mesmo os mais baratos que têm vindo da China, principalmente,
que é o país principal aí na produção de instrumentos de entrada de linha, eles não estão utilizando tanto laminado e compensado como acontecia nos anos 80 e 90. Quando eu comecei a trabalhar com luthieria uns 10 anos atrás mais ou menos, os instrumentos que tinham ali alguns anos de uso, principalmente dessa década de 80 e 90, tinha muito instrumento de laminado, feito de laminado ou compensado. Por exemplo, guitarras da Golden tinha algumas que eram feitas de laminado. Então esses instrumentos eu considero que não são boas bases para customização, mesmo porque além de ser um material que não conduz muito bem o som, já afamado por isso, por sua qualidade, às vezes ele chega até a desmanchar. Eu já vi guitarras mesmo, igual eu citei, da Golden, da época mais antiga, é claro, dos instrumentos aí dos anos 90, alguns instrumentos também, não são todos da Golden, as entradas de linha e tal, que chegaram a desmanchar, eles chegaram a soltar os pedaços. Lembro de outras guitarras, por exemplo, uma marca que chamava Tiger, também, que eu vi uma guitarra de laminado muito mal feita, alguma coisa assim. Então, sempre pense em comprar pelo menos feito de madeira, ou se você vai customizar já ter o instrumento, avalie isso, se o corpo é feito de madeira. Então, corpo de madeira, o braço está funcionando legal, você gosta do instrumento, pode customizar sem medo, que geralmente tudo que você coloca ali, o resultado vai ser satisfatório. Então pense no segundo passo, se o que você vai gastar realmente vai te dar retorno, e o que você tem que comprar para dar o retorno que você quer. Por exemplo, o Michel, o que ele comprou aqui? Um kit de ponte novo, do trêmulo novo, e um jogo de tarraxas novo. Por quê? A ponte aqui, ele acredita que essa ponte ela é de baixa qualidade, realmente ela é. A base dela é de um material muito fino, muito maleável, é um material que não conduz bem a vibração, e ele acaba por isso não tendo um bom sustain. Isso é normal nessas guitarras mais baratas. E outro problema, a qualidade do material de fabricação. Esses reguladores aqui, por exemplo, nessas pontes mais baratas, facilmente eles oxidam com o suor da mão, e depois fica bem difícil você ajustar a altura. Então com esse kit novo aqui, ele já vai resolver o problema. Se você for utilizar a alavanca, por exemplo, você gosta de utilizar a alavanca e tal, e quer trocar a ponte, já pense numa ponte que é fixada ou tem a sustentação feita por 2 pivôs, ao invés dessas aqui de 6 parafusos. Por quê? Com 2 pivôs a área de apoio é menor e fica mais fácil da afinação se estabilizar. Então no caso do Michel aqui, ele optou por comprar também uma de 6 parafusos. Acredito que o intuito dele não é tanto utilizar a alavanca, mas ele comprou aqui uma Gotoh, um kit da Gotoh, modelo GE102T cromado. Então a gente vai substituir esse kit para ele. Outro detalhe, distância das cordas. Tem ponte que às vezes a distância é mais aberta ou mais fechada. Tome cuidado com isso. Eu já vi cliente comprar a ponte, trazer aqui pra gente, quando vai instalar não bate, aqui a distância da corda sai fora do braço, ou às vezes fica muito para dentro. Então tome cuidado com isso. As tarraxas, o Michel comprou o modelo SGM07 Magnum Lock 6 em linha cromada. O que seria aqui o problema que deu nessas tarraxas? Segundo ele mesmo me falou, ele acabou arrependendo de ter escolhido esse modelo. As tarraxas obviamente são excelentes, da Gotoh, primeira linha e tal, mas o que aconteceu? Ele gosta de tarraxas desse estilo aqui da guitarra, os originais, tarraxas estilo vintage. E ele acabou comprando tarraxas que não batem com essa furação, nem na furação do eixo onde a corda vai presa e nem dos parafusos de fixação. Então a gente vai ter que fazer uma pequena adaptação para essas tarraxas aqui funcionarem bem na guitarra. Então aqui entra também um fator interessante. Quando você for comprar uma peça, se você for levar esse instrumento para um luthier fazer a montagem, consulte ele o que funciona bem e o que vai ser necessário fazer menos adaptações. Porque às vezes nesse caso aqui, além de ser necessário fazer um número menor de adaptação para colocar as tarraxas vintage, ou basicamente nenhuma adaptação, o Michel queria o modelo vintage. E ele acabou escolhendo aqui, meio que de uma forma precipitada, um outro jogo de tarraxas. E por fim da história ele foi ver o preço das tarraxas que ele realmente queria, eram mais baratas que essa. Aqui, apesar dessas tarraxas serem de ótima qualidade e vão funcionar muito bem na guitarra, não vai ficar da forma que ele quer e ele vai acabar gastando um pouquinho mais para colocar elas, tá certo? Então basicamente de peças é isso. A gente vai colocar a captação lá agora, estou esperando chegar. Quando chegar aqui eu já mostro para vocês os captadores que ele escolheu e vamos dando continuidade aqui na customização da SX do Michel.
parafusos aqui do escudo também estão bem oxidados. O escudo geralmente se oxida pelo suor da mão, mas aqui, como também é uma região que tem maresia, a oxidação fica mais potencializada ainda. A captação original dela, não vou perder tempo aqui com solda para soltar esses fios, porque a gente vai trocar isso tudo, então já vou cortar aqui. Já cortei aqui o aterramento da ponte, não tem blindagem como vem originalmente. A gente vai fazer uma blindagem nela. Tirar aqui a canoinha do jack. Terminando de tirar a ponte aqui. Como eu falei anteriormente sobre o corpo ser descompensado ou não, uma dica para você olhar isso, bem simples, é só você tirar alguma parte da madeira que você consegue ver ela de forma lateral. Porque às vezes por cima você vê uma lâmina só do laminado e dá a impressão até que esse corpo não tem emenda nenhuma. Então se for, por exemplo, uma guitarra Sunburst, que ela está pintada escura aqui dos lados e translúcida no meio, você pode ver a lâmina de cima aqui e pensar que essa guitarra tem um corpo maciço, porque você está vendo só a primeira lâmina do laminado, tá certo? Então para você ter uma certeza que é maciço ou laminado ou compensado, alguma coisa assim, tira alguma tampa da guitarra, alguma parte, por exemplo, essa tampinha de trás aqui no extrato, ou a tampinha da parte elétrica numa Les Paul, a tampinha da chave, alguma coisa assim, que você vai ter acesso a essa lateral aqui da madeira. Aí aqui, se for laminado alguma coisa nesse sentido, você vai perceber as camadas do laminado. Se for algum instrumento que está pintado, que não é igual esse aqui translúcido na parte central, dá uma raspadinha com uma lixa. Se você encontrar ali algumas coisas parecidas com lâminas, com certeza é o corpo feito de laminado, tá certo? Então essa é a forma que você avalia. É claro que não é impeditivo você customizar um instrumento de laminado. Você pode muito bem colocar peças melhores no instrumento de laminado. Eu já fiz isso aqui na oficina. Mas caso você está comprando um instrumento para fazer a customização, ou até mesmo está comprando um instrumento novo para uso, dê preferência para madeira para evitar aqueles probleminhas que eu falei, tá certo? Mas é possível sim também. Eu lembro que não faz muito tempo eu customizei uma Squarezinha ano 96, fabricada na Coreia, e o corpo dela era de laminado. Mas ficou uma guitarrinha boa, o dono gostava da pegada dela, e como já era uma guitarra antiga dele, que ele já tinha um bom tempo, ele tinha um amor por ela, ele quis customizar dessa mesma forma e funcionou bem. Então, se você está comprando, avalie isso antes, porque é um ponto positivo ser de madeira maciça como essa aqui, por exemplo. Mas se você já tem a guitarra e quer fazer assim mesmo, também não tem nada que te impede. Às vezes você vai perder algumas características aí, mas vai funcionar. Com certeza peças melhores, captação melhor, também vai ajudar no instrumento feito de laminado. Bom pessoal, terminamos aqui basicamente de desmontar o que era necessário. Agora eu vou fazer uma limpeza nessas peças, conferir os trastes, se vai dar nivelamento, se esse braço tem alguma torção, algum empenamento. Mas enquanto isso eu vou mostrando aqui para vocês a ponte, porque a gente vai ver se o Michel realmente comprou uma peça que vai trazer melhora para esse instrumento ou não. E como esse vídeo é para falar se a customização vale a pena ou não, é bem interessante eu mostrar essas peças de forma detalhada. Então aqui a ponte original, é uma ponte genérica, como a que vem praticamente em todas essas cópias de extrato mais baratas que tem aí no mercado. Ela é de Zamac ou algum material similar a isso, ele é fundido. É um material de baixa densidade se comparado a outros metais e a outros tipos de base. E também é bem fino. Eles tentam economizar ao máximo. Essa base poderia ser igualada aqui com essa medida da parte de baixo aqui, ó, ser uma peça só, mas não, eles afinam ela ao máximo aqui para economizar metal. E isso tira material da peça, juntamente com a baixa densidade desse material, atrapalha no sustento da guitarra. Ele vai diminuir a capacidade de sustentação desse instrumento. Então vamos dar uma olhadinha aqui na peça que o Michel comprou para ver se isso é melhor aqui na Gotô. Comparando uma ao lado da outra, a gente percebe que a base dessa ponte aqui é muito mais larga e também é de um material muito mais denso. Isso ajuda muito na sustentação. Essa aqui é muito mais leve, essa aqui basicamente pesa o dobro do peso dessa aqui, ou pelo menos uns 30, 40% a mais.
porque é uma ponte de um material muito melhor, muito mais resistente também em outros fatores. Por exemplo, a corrosão desses carrinhos aqui e os reguladores deles têm muito mais resistência à corrosão, o cromo é de qualidade melhor. Então uma peça dessa não tem desvantagem nenhuma em relação à original. Todas as características dela apresentam vantagem: qualidade do material, tamanho do bloco, o bloco aqui da base, material do bloco da base, qualidade do cromo. Então tudo isso aqui vai trazer benefício para a guitarra e para o seu dono, tá certo? Então tá aqui a comparação. Apesar de ser uma ponte basicamente do mesmo modelo, essa aqui da Gotô é totalmente superior a essa original. Um detalhe importante aqui nas peças: tome cuidado para ver se realmente serve no seu instrumento. Foi o que o Michel acabou esquecendo de fazer aqui nesse caso. A ponte Gotô, esteticamente, ela é muito similar, esse modelo aqui, ao modelo original. É um trêmulo do mesmo sistema e visualmente são iguais. Só que alguns detalhes aqui são diferentes, por exemplo as medidas. E são justamente as medidas que vão fazer toda a diferença no instrumento. Por exemplo aqui, a medida de fixação na furação da ponte original perante a ponte da Gotô, ela não bate. Se a gente colocar aqui, ó, a gente percebe que aqui perto do mizinho, do si, os parafusos não tem furo, não bate o furo, porque a medida aqui dessa furação é diferente. Isso aqui é muito fácil de resolver, é só refazer a furação, tampar a original e refazer os furos, mas alguns detalhes não são tão simples assim de resolver, que é um outro caso que aconteceu aqui. Se a gente pegar um paquímetro, medir a distância entre a primeira e a sexta corda onde ela apoia aqui, na ponte Gotô a gente acha por volta de 57 milímetros e na ponte original por volta de 53. E isso já é um problema bem sério, porque a ponte original ela joga as cordas aqui no braço em uma distância que ela tem que ficar bem apoiada no traste, ela não pode ficar escapando para fora do braço e nem muito para dentro. Já a ponte Gotô, às vezes, com essa diferença de medida, como ela é mais larga, ela vai jogar a corda muito para o lado. E às vezes essa corda vai começar a escapar ou até mesmo ficar fora do braço. E não é tão simples de mudar isso. Para mudar esse espaçamento na ponte, não tem nada que dá para fazer. Não dá para lixar aqui o carrinho, juntar eles, vai ser uma tremenda do gambiarra. Então aqui no braço também não tem jeito de colar mais um pedaço de madeira, de alargar o braço, sabe? O braço não tem muito o que você fazer. Então para usar essa ponte, se a medida das cordas ficar muito lateralizada, só fazendo um braço novo. E isso já acarreta muito mais custo, às vezes sai fora do orçamento que o Michel estava planejando gastar. Então quando você for comprar a peça, tome cuidado com as medidas para ver se realmente não é só a estética que está igual, se as medidas também vão bater. O Michel acabou comprando essas peças de forma independente, ele mesmo que escolheu, não me consultou, mas se você estiver fazendo um trabalho com um profissional, pergunte a ele o que serve na minha guitarra, como que eu tiro as medidas, você pode comprar essa peça para mim, troca uma ideia com quem está montando para você, porque quem tem experiência no serviço sabe o que serve melhor, o que não serve, o que dá mais certo e o que não dá. Agora nesse caso aqui, a gente vai primeiro colocar a ponte, já que ela está aqui com a gente, o Michel já comprou. Eu vou fixar ela de uma forma bem firme aqui, porém provisória no corpo. Vou colocar o braço de volta na guitarra e conferir o alinhamento, porque a minha única esperança é que, olhando aqui nos trastes dessa guitarra onde o mizinho pegava, o desgaste dele indica que essa corda trabalhava bem para dentro do braço, de uma forma mais centralizada. Então às vezes essa diferença de medidas aqui vai jogar ela um pouco mais para fora, mas ainda dentro de uma tolerância aceitável. Então eu vou colocar aqui de volta o braço, parafusar ele, fixar aqui essa ponte nova e tirar essas medidas. Se funcionar, vai dar para manter a ponte que o Michel escolheu. Se não funcionar, a gente vai ter que pedir uma ponte nova ou conversar com ele se ele vai querer fazer outro braço, alguma coisa assim. Tá certo? E não só aqui na ponte ele acabou errando na escolha das peças. Ele me falou que queria um jogo de tarraxas vintage e acabou comprando um outro jogo de tarraxas. Comprou essa modelo diecast, apesar de ser uma tarraxa muito boa, com trava e tal, ela não encaixa aqui na furação original. Então aqui também a gente vai ter que fazer uma adaptação, uma coisa mais simples, é só passar uma broca na mesma medida que ela vai entrar, mas os furinhos de fixação também não batem. São detalhes que às vezes você vai fazer em casa, você vai trocar a peça em casa, já vai te dar alguma dor de cabeça, se você não tiver a broca, não tiver uma furadeira de bancada para furar alinhado, tudo certinho. Então tome cuidado para escolher as peças. Aqui infelizmente não deu muito certo o que o Michel escolheu, e são pequenos detalhes que às vezes fazem toda a diferença na customização.
Tudo que ele comprou é de primeira linha, mas as medidas infelizmente acabaram não batendo. Então vou proceder aqui para ver o que vai dar certo e o que não vai dar e mostro um pouquinho para vocês.